Quais são os 4 cenários entre uma DRE e um DFC e por que isso é tão importante para empresas de pequeno e médio porte? Acompanhe aqui e entenda tudo para você aplicar no seu negócio. Olá, me chamo Diego Nista, sejam todos bem-vindos ao canal do OEQQ, o empreendedor qualitativo e quantitativo. Aqui eu ensino empreendedores de pequena e média empresa a maximizarem seus lucros, crescerem sem caos e atingir a sua liberdade desejada. Sou um empreendedor que começou do absoluto zero e eu entendo a importância que tem uma DRE e um DFC para o pequeno e médio empreendedor, porque eu mesmo lá atrás não imaginava a importância disso. Aliás, nem sabia o que era. Eu estava brincando de empreender, já que eu não sabia o que era uma DRE. Um demonstrativo tão importante que me dá embasamento para entender se a minha empresa está indo para o caminho certo, se ela está sendo viável, ou seja, se ela está gerando rentabilidade, se ela está gerando caixa e como fazer o descasamento ideal para essa DRE em relação ao DFC. Bom, vamos aos conceitos primeiro, antes de a gente chegar aos 4 cenários que você precisa entender e onde você deve ficar. Antes de mais nada, eu já te peço que dê um like, siga esse canal, porque semanalmente eu estou colocando conteúdos de alto valor, de alta densidade, como esse que você está vendo hoje. Então a gente fala aqui de todas as competências qualitativas e quantitativas que o empreendedor deve ter. E eu te explico também como o método OEQQ chegou às minhas mãos e por que eu o batizei dessa forma. Para isso tem todo um evento que a gente faz aí uma vez a cada 6 meses, chamado de a Jornada do Empreendedor Lucrativo. Para você se inscrever é muito fácil. Você clica em www.oeqq.com.br e lá você vai se inscrever com o seu melhor e-mail, você vai entrar para um grupo de WhatsApp e no próximo evento você vai estar sabendo as datas e horários que você vai ter que participar para você estar por dentro de tudo que há de mais moderno no mundo do empreendedorismo. Então, conceitos, pessoal. DRE, demonstrativo ou demonstração, tanto faz um termo, demonstrativo do resultado do exercício. E DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Por que esses demonstrativos são tão importantes? Na DRE, a gente vai utilizar o flipchart daqui a pouquinho para me ajudar a explicar cada elemento que compõe ela e por que ela traz essa questão da viabilidade e rentabilidade do negócio. Basicamente, a DRE é o nosso lado econômico do negócio, enquanto a DFC é o nosso lado financeiro. Imagina que suas operações nascem no mundo fictício, onde você consegue entender todas as suas entradas e saídas como se elas tivessem aquela competência no mesmo mês, no mesmo instante. Porém, essas competências, na verdade, são deslocadas. E aí a gente vai para o mundo real. Só que entender o mundo fictício faz todo sentido para nós, porque é ali que a gente entende a viabilidade de negócio. Quando a gente vai para o mundo real, é como se fosse o oxigênio. O oxigênio que é o respirar de cada dia. É justamente o campo de batalha. Estar no DFC é o nosso campo de batalha, é o que faz acontecer. Mas tudo deriva da nossa DRE. Para isso eu quero usar o flipchart para trazer clareza para vocês entenderem todas as linhas dessa viabilidade de negócio. Demonstrativo do resultado do exercício. Estou dividindo essa folha em 2 partes, onde vou colocar os sinais de positivo ou negativo, ou igual para quando nós temos subprodutos ou produto final, para que vocês entendam quais são os elementos que entram e os que saem. Bom, tudo começa com a nossa receita bruta. Como que você declara a sua receita bruta? São as vendas que você faz no mês. Porém, em que momento ela entra na sua DRE? Depende do tipo de negócio. Se o seu negócio for um negócio que você vende e fatura imediatamente dentro do mesmo mês, é absolutamente no mesmo mês. Se você tem um descasamento para gerar esse faturamento, a emissão da nota fiscal efetiva e a entrega daquele produto, daquele ativo ao cliente, então isso só vai ocorrer no momento dessa emissão da nota e da entrega do ativo, tá certo? Justamente indústrias têm um descasamento muito maior, né? Às vezes levam 6 meses para ter um produto fabricado e entregue, enquanto o comércio, entre outros tipos de serviços, costumam ter no mesmo mês essa ocorrência sendo feita. Então nós temos aqui as nossas receitas brutas. Vale a pena dizer que a DRE é interessante que seja feita sempre mensalmente e também que tenha a anual. No nosso evento a gente mostra isso passo a passo como é feito e como compilar isso anualmente. Sobre nossas receitas brutas, a gente incide justamente agora de uma forma negativa, ou seja, vamos deduzir as nossas despesas com vendas, ou seja, os impostos sobre vendas. E aqui cabe uma reflexão. Se você é uma empresa simples nacional, você vai ter toda uma alíquota pronta que vai entrar aqui nesse local. Se você é uma empresa lucro presumido, você vai ter seu PIS/COFINS de 3,65 aqui junto do seu ICMS, se for um produto, ou junto do seu ISS, se for um serviço.
Já no caso de uma empresa lucro real, isso tudo se repete, tirando o PIS/COFINS aí, que vai para uma escala maior. No momento de gravação desse vídeo, a gente tem aí o PIS/COFINS de 3,65 para lucro presumido e 9,25 para lucro real. E aí a gente chega em nossas receitas líquidas, que é um novo subproduto que a gente vai estar utilizando para continuar a nossa DRE. O novo termo que vai entrar agora nessa subtração são os custos totais envolvidos, tanto fixo quanto variável. E com isso a gente obtém um novo subproduto, chamado então de lucro bruto. Agora entra as nossas despesas. Ao final da DRE eu vou explicar cada um dos termos, explicar a importância de cada um deles para o seu negócio. Agora a gente faz a subtração das nossas despesas, tanto as fixas quanto variáveis. Segura que eu já explico a diferença desses termos de fixo e variável sobre custos e despesas também. E agora é chegado o momento de aparecer o nosso famoso EBITDA ou EBITDA, também conhecido em português como LAGIDA. Já explico esse termo para vocês, que são Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou, em português, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esses impostos são impostos sobre o lucro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E esse é um indicador muito importante para toda e qualquer empresa, independente se é um comércio, se é uma indústria ou se é um serviço. Esse é um indicador muito importante, utilizado para todo e qualquer tipo de natureza de negócio, seja um simples nacional, lucro presumido, lucro real, seja você uma indústria, um comércio ou serviço. Todos precisam entender a importância de um EBITDA. E a gente vai explicar isso ainda no vídeo de hoje. Agora a gente vai tirar justamente a depreciação e a amortização. Perceba como faz sentido. A gente vai tirar agora essas duas letras representando a depreciação e a amortização. E com isso, o nosso novo produto, ou melhor, nosso novo subproduto, vai ser o nosso EBIT. Agora sem essas duas letras. Perceba que a gente vai tirando parcelas e daqui para baixo a gente consegue ter um raciocínio muito lógico aqui da sopa de letrinhas. Então, nosso novo subproduto é justamente o nosso EBIT, conhecido também como, em português, né, LAGIR, e também conhecido como o famoso lucro operacional. Nosso lucro operacional, a gente vai falar qual a importância dele para um negócio daqui a pouquinho também. E agora chegou o momento de tirarmos aqui nossas despesas financeiras, ou seja, os possíveis endividamentos que toda e qualquer empresa possa ter. Seja ele bancário, com factoring, com FDIC, independente da sua natureza, vai entrar agora aqui nesse momento. Despesas financeiras, ou, entre parênteses, endividamento, ok? E vamos para o nosso novo subproduto. Nosso novo subproduto é o nosso LAIR. Percebam aqui que agora a gente tirou das nossas despesas financeiras a letra J, que justamente são os juros utilizados nessa operação financeira. Nós temos agora lucro antes do imposto de renda, ok? Agora a gente vai fazer mais um passo para chegar no nosso tão desejado lucro líquido. Vamos tirar agora então os impostos que incidem sobre o lucro, que são quem? O nosso imposto de renda, o IRPJ, e a nossa contribuição social, o nosso CSLL. Pessoal, a empresa Simples Nacional não tem essa parcela, ok? Vamos dar sequência aqui. E por fim, chegou o momento do nosso tão esperado lucro líquido. Pronto, pessoal, temos aqui a nossa estrutura, então, da nossa DRE. Nosso demonstrativo do resultado do exercício está pronto aqui. Obviamente, de uma forma estrutural, não numérica. Mas basta você pegar seus números e colocar eles aqui com o regime de competência que é a nossa DRE. Entendam, então? Vamos explicar item a item. Nossas receitas brutas, quando declaradas, são colocadas aqui. Tiramos nossos impostos sobre vendas. Isso tudo vai ser feito na competência, tá, pessoal? Não vamos fazer aqui deslocamentos daqui para baixo, só que quando for faturamento. Mas já do segundo item para baixo a gente coloca sempre aqui quando ele ocorre, no mês da vigência daquela competência. Imposto sobre vendas, ICMS no caso de produto, ISS no caso de serviços, PIS, COFINS, todos entram aqui. Receitas líquidas que a gente utiliza tanto para cálculo de comissão quanto para vários outros cálculos como margem de contribuição, e tantos outros indicadores importantes que a gente vai ver em outras aulas. Todos os nossos custos, fixos e variáveis. Lembrando que nossos custos mais despesas são nossos gastos, ok? E nós temos nos nossos gastos tanto a parte fixa quanto variável. Entendendo um pouquinho disso, tem uma aula que a gente fala só disso, pessoal. E é uma aula que a gente chama de diferença de margem de contribuição para markup. Ali a gente consegue ver muito bem qual é a diferença entre custos variáveis e fixos,
Mas só para você ter uma ideia e não deixar passar aqui, quando a gente está pensando em gastos e a gente pensa em custos, o variável é tudo aquilo que está relacionado ao produto. Ou seja, a gente precisa comprar para a fabricação do produto. Por exemplo, uma matéria-prima que vai ali no produto. Em contrapartida, nós temos os nossos custos fixos, que é, vendendo ou não, a gente tem desde o início do mês. Ou seja, folha de pagamento, aluguel da área produtiva. Já nas despesas, tem muito a ver com despesas gerais de administração e vendas. Então, se a gente pensa numa despesa fixa, estamos falando, por exemplo, de uma folha de pagamento do pessoal de vendas, do pessoal do administrativo, enquanto a gente pensa numa despesa variável ou uma despesa fixa, a gente pode estar pensando talvez numa comissão de vendedores. Mas a gente fala disso tudo em outra aula. E dando um spoiler dessa outra aula, a gente vai conseguir entender a margem de contribuição quando a gente tirar das nossas receitas líquidas apenas os nossos gastos variáveis, ou seja, a somatória de custos e despesas apenas variáveis, para que a gente possa então entender qual que é a necessidade das nossas receitas líquidas para que ela ultrapasse os nossos gastos fixos, porque uma vez que a gente consiga cobrir os gastos fixos é quando a gente começa a ter lucro. E agora chega o momento tão esperado, o nosso EBITDA, os nossos lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O que isso significa na prática? É justamente o efeito de potencial gerador de caixa que esse indicador dá para nós. Ou seja, nesse momento a gente entende se a nossa empresa é lucrativa ou não, então o EBITDA é o indicador que nos mostra o potencial de geração de caixa do nosso negócio. Ou seja, aqui já mostra se o negócio é viável ou não, porque nós temos as nossas receitas tirando todos os nossos gastos envolvidos. E existem números para cada tipo de mercado. Negócios que têm um EBITDA de 10 a 20%, outros têm de 20 a 25%, outros têm de 7% apenas. Então isso varia de negócio para negócio, de percepção de valor de cada tipo de mercado. E por que isso é tão importante para o EBITDA? Porque abaixo dele a gente começa a falar de endividamento, a gente fala de parte operacional, o que não atrapalharia a geração de caixa da empresa. É justamente no nosso EBITDA que a gente consegue entender se a nossa operação é rentável. Bom, uma vez tirando então a depreciação e amortização, as duas letrinhas aqui, nós temos agora o EBIT, ou seja, os nossos lucros antes de juros e imposto de renda, ou também conhecido como lucro operacional. É aqui que a gente vê se a nossa operação é rentável ou viável. Os dois termos cabem aqui nessa análise da DRE. Tira-se então nossas despesas financeiras, temos os nossos lucros antes do imposto de renda, tiramos os juros aplicados, né, CSLL e o nosso imposto de renda sobre o lucro e por fim temos o nosso tão esperado lucro líquido. Pessoal, entendam que é somente aqui que a gente consegue empoçar toda a chuva que caiu aqui em cima, ela vira poça somente aqui embaixo. Depois de a gente passar por toda essa jornada econômica, não é financeira ainda, mas sim econômica. Então, esse é o demonstrativo econômico de uma empresa, essa é a estrutura. E daqui é que a gente consegue derivar para chegar justamente na nossa DFC, o nosso fluxo de caixa. Está aqui agora no nosso demonstrativo de fluxo de caixa. Imagine aquilo, tudo que a gente acabou de ver, pessoal, só que agora deslocado, né? Imagina, a nossa receita, a gente vai ter ela, em vez de ser naquela competência daquele mês que toda a venda ocorreu, vamos dizer que ela ocorra daqui 2 meses, uma condição de pagamento de 60 dias, por exemplo. Já os seus gastos ocorram nos mesmos meses, né? Justamente é isso que acaba acontecendo com o empreendedor. Ele paga antes para os seus fornecedores e recebe só depois dos seus clientes. Isso é muito comum acontecer, por isso que existe esse descasamento entre a DRE e o DFC para todas as linhas que a gente acabou de ver agora há pouco. Eu não vou repetir todas as linhas aqui, eu quero só colocar a seguinte questão. Tudo que vocês viram vai se repetir quando for fazer uma DFC inteira, com a seguinte mudança: as nossas receitas vão virar agora recebimentos. E vamos ter mais uma parcela que é o aporte do sócio ou do acionista, seja lá do fundo que participa daquela empresa, que é justamente o aporte financeiro de capital dentro do negócio. Então vamos colocar aqui recebimentos e vamos ter todas as deduções que a gente já conhece, né? De custos, dedução de despesas, de endividamentos, impostos sobre vendas, tudo aquilo que a gente já viu, e temos agora também o CAPEX, que é justamente o nosso aporte, né? O Capital of Expenditure, ou seja, o aporte do acionista do banco ou entidade que esteja junto do empreendedor. Para não ficar maçante, eu não vou fazer isso tudo de novo que a gente já viu lá na DRE, aqui na DFC, para não ficar maçante e só deslocando datas aqui. Isso não faria sentido agora para nós. O que faz sentido a gente entender agora é justamente o tema dessa aula. Quais são os 4 cenários entre a DRE e o DFC? Como eles vão se comportar entre si? Quais são esses padrões que podem existir entre esses dois demonstrativos e onde nós queremos estar? Então temos a nossa DRE, temos aqui o nosso DFC. Os possíveis cenários são esses.
Cenário número 1, onde nós queremos estar. Quando a gente tem a nossa DRE positiva e o nosso DFC positivo. Esse é o cenário maravilhoso que todo empreendedor deseja. Por quê? No nosso lado econômico, a gente tem no nosso mundo fictício uma operação viável e nós temos o nosso fluxo de caixa gerando caixa. O caixa é o rei da empresa. Toda empresa tem como objetivo gerar caixa e só gera caixa gerando lucro. Então a última linha da nossa DRE, quando descasada para o nosso DFC, tem que sobrar. Ou seja, a chuva tem que empoçar. Segundo cenário, DRE positiva, DFC negativa. Esse é o cenário onde a maioria dos empreendedores estão. Ou seja, consegue fazer uma DRE, nosso demonstrativo do resultado do exercício, positivo, e nós temos nosso fluxo de caixa negativo. Isso ocorre por quê? Justamente por conta do descasamento. Só que, se a gente conseguir colocar a taxa financeira, vou até escrever aqui, a taxa financeira na precificação, dá uma olhada que a gente tem outro vídeo só falando de precificação, onde a gente ensina a calcular o markup para multiplicar todos os custos totais, e lá a gente explica como embutir a taxa financeira na sua precificação. Então, se a gente consegue fazer essa cobrança e absorver isso, não tem problema nenhum. A grande maioria dos empreendedores acabam ficando nesse cenário. Então é um cenário comum e que sim, é viável, ele traz lucro, só que ele sempre tem que estar alavancado, porque existe um descasamento muito forte, e é por isso que fica negativo. Não é porque a operação não é viável. Sim, ela é viável, porém ela está muito deslocada. Então, uma vez que você consegue utilizar alavancagens para isso, de uma forma saudável, isso pode sim se tornar algo normal. Terceiro cenário, negativo com positivo. Se o nosso lado econômico já está negativo, é praticamente impossível tornar o nosso lado financeiro positivo. Uma operação que não se viabiliza no lado econômico, o nosso demonstrativo do resultado do exercício, não tem como ficar positiva no nosso fluxo de caixa. E a última operação, que são os dois cenários negativos, que é aqui onde você tem que fugir, não deve estar em nenhum momento, a não ser meses particulares, no qual você teve um alto nível de gastos e baixa receita, coincidindo também com esse mês que foi de um fluxo de caixa ruim. Então, meses pontuais podem sim existir esse cenário, eu mesmo já estive nesse cenário uma porção de vezes, só que o cenário ideal é que você fique no primeiro, no máximo derivando para o segundo, variando entre o primeiro e o segundo cenário. Então vou colocar aqui a legenda do lado, o que cada um representa para nós. Primeiro, segundo, terceiro e quarto cenários. Vamos chamar esse de ideal, esse de ok, com a seguinte ressalva, né, da nossa taxa financeira. Terceiro, não se aplica. E o quarto é o cenário ruim, que só podemos estar em algumas vezes. Então aqui a gente consegue já entender quais são esses quatro cenários. Esses quatro cenários são possíveis cenários que a gente consegue oscilar ao longo do tempo. E entender principalmente quais são as métricas, os objetivos que nós temos que traçar para sempre estarmos nesse primeiro cenário. Voltando na nossa página da DRE, a gente consegue entender isso muito bem. Concluindo, pessoal, temos 4 cenários, precisamos estar sempre positivo, esse é o mundo ideal. Entendermos como a gente pode navegar nos outros cenários também é importante. Entender a nossa DRE, como maximizar nossas receitas e, obviamente, diminuir os nossos gastos faz total sentido para toda e qualquer empresa, para todo e qualquer negócio. Então, espero que tenha aberto a mente de todas as empresas de pequeno e médio porte sobre qual a importância da DRE e do DFC para o seu negócio e como fazer isso. Então, agora eu faço um convite para todos que estão aqui assistindo. Participem da Semana do Empreendedor Lucrativo. Nos próximos dias eu estarei dando um conteúdo muito mais intenso do que esse que eu te entreguei agora, onde será de forma gratuita durante 3 dias. E nesses 3 dias você vai descobrir como ter acesso ao método OIQQ, um empreendedor qualitativo e quantitativo. Durante esses 3 dias vou apresentar tudo sobre a parte qualitativa e quantitativa que todo pequeno e médio empreendedor precisa saber, para que você maximize seus lucros, cresça sem caos e atinja a sua liberdade desejada. Então não perca, se inscreva já, www.oiqq.com.br e seja você também um empreendedor qualitativo e quantitativo.